Para quem não me conhece, eu sou Adriana Chebab, eu sou a fundadora do Belas Urbanas. Hoje estamos aqui no nosso primeiro podcast e o nosso podcast vai se chamar Precisamos Falar. Cada dia a gente vai estar trazendo um tema. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental. Estamos aqui na Casa Papagaio e convidamos vocês para fazerem parte e assistir. Quem sempre vai estar fazendo parte aqui comigo, entrevistando, é a minha irmã, Cláudia, que também está no Belas Urbanas desde o começo, escreve, traz reflexões. E temos a nossa convidada, a Luana, que eu vou deixar para a Cláudia apresentar, que também faz parte do nosso livro Precisamos Falar sobre Relacionamentos Abusivos. Nós três estamos no livro, mas hoje o assunto é saúde mental. Cláudia, com você. Prazer estar aqui, que alegria poder fazer esse projeto junto com a Adri, que é minha irmã, e trabalhamos juntos em vários outros projetos. Eu vou, antes de apresentar a Luana, tem uma frase que a gente teve a oportunidade em um dos nossos muitos bate-papos, que ela trouxe, que ela falou o seguinte: me vi em cima de uma moto na frente de um caminhão. Era uma história que chamou muito a nossa atenção justamente pelo fato da gente procurar entender como é que chegou até aí. Então, ela vai começar contando essa história, mas antes eu vou falar quem é a Luana aqui para vocês, tá? E eu trouxe a minha colinha. Vamos lá, a Luana Levi, ela é analista corporal e comportamental, atua como facilitadora do processo evolutivo interno, auxiliando pessoas a encontrarem soluções para os seus conflitos de forma mais harmoniosa possível e respeitando o seu funcionamento natural, e assim viverem em paz consigo e com o ambiente à sua volta. Que bom ter você aqui com a gente, Luana. Então, começa falando pra gente como é que chegou até essa frase. O que veio antes disso para você, em algum momento, entender por uma faísca de segundo, olhar para aquilo como uma possibilidade de um fim? Deixa eu só fazer um parênteses antes, né? Que é como a frase chegou. Então, eu acho que para quem está nos ouvindo, eu acho que vai entender melhor. A gente tem um microcurta que chama Subemprego, e nesse microcurta a Luana foi uma das primeiras pessoas a estar vendo esse curta, e ela ficou muito emocionada, e daí ela me contou o porquê, e o porquê vem justamente essa frase. No microcurta, eu vou falar, mas existe uma situação que a personagem, no final, ela tem duas saídas, e uma delas é muito ruim, é se jogar de uma ponte. Então, Luana. Era com a Luana. Bom, e quando eu vi, né, esse curta, me emocionou muito porque conectou com a minha história, né? Eu não estava em cima de uma ponte, mas aí eu estava em cima de uma moto, na frente de um caminhão, para quem mora aqui na região de Campinas, na rodovia Anhanguera, onde tem um trânsito maior de caminhão. E o que me fez chegar lá, Cláudia, foi um desespero imenso de quando eu estava vivendo a relação abusiva, né? E eu tinha uma inconformidade dentro de mim, uma indignação de que a vida não podia ser só aquilo. Pagar conta, dividir um teto e uma cama e viver aquela situação que era extremamente abusiva, de violência física, moral e, enfim, todas elas. E uma curiosidade é que quando você me fez essa pergunta, veio uma resposta muito pronta dentro de mim, que até marquei ela aqui, ó. Nosso pensamento cria a nossa realidade. E pensar que eu buscava paz, tranquilidade nos meus momentos de mais desespero, eu ia no cemitério. Olha que curioso, eu morava perto ali do Carrefour Valinhos. Para quem mora aqui na região vai saber que ao lado tem um cemitério. Então, quando eu vivi uma situação de muita extremidade, que eu falava, não é possível que isso é a vida, eu pegava a minha moto e ia até o cemitério. E eu ficava transitando ali, sentindo aquele silêncio, sentindo aquela paz. E eu me inundava de uma tranquilidade que me dava forças para voltar para casa. Pensamento cria realidade. E eu encontrava paz e tranquilidade num lugar externo, mas era no cemitério. E quando aconteceu um evento muito disruptivo dentro dessa relação, que foi onde eu falei, não, isso tem que ter um fim,
Eu não sabia dar um fim na situação, mas eu sabia como dar um fim na minha vida. E foi quando eu peguei a minha moto, guiei o anel viário, fui até a Anhanguera e acelerei o máximo que eu pude. E quando eu vi um caminhão vindo a toda velocidade atrás de mim, eu freiei com muita precisão, assim. Só que eu acho que o caminhão estava tão atento ao movimento que eu estava na faixa da direita, na frente dele, e ele desviou. E o vento, o vácuo que formou, me jogou para o acostamento. E aí foi nesse movimento, quando eu quase, né, me esborrachei inteira lá, eu tive um lampejo de consciência de que, tá bom, eu acabo com a minha vida, mas e minhas 2 filhas? E tudo que tá por trás, né? A vida não pode ser só isso, mas esse... exatamente isso, como que fica a situação... Se em algum momento antes disso você estava pensando nesse contexto familiar, nos relacionamentos com amigos, trabalho? Não estava. Só estava pensando em aliviar a minha dor. Era se livrar, tudo. Se livrar da dor mesmo. Né? A dor é tão grande e isso, na verdade, assim, você olhando hoje, né, de longe da situação, você sente que a questão da saúde mental, da depressão que você sentia naquele momento, como ela chegou nesse ponto tão forte, tão latente, a ponto de você pensar num suicídio, né? Porque é um suicídio, né? Sim. Ele vem assim, para quem nunca viveu uma situação assim, como que ela vem? Ela vem aos pouquinhos, ela vem por um gatilho de algo. Você consegue falar um pouco sobre isso pra gente? Então, é assim, né? Eu não sabia o que era depressão. Eu não tinha ideia do que era, né? E nem considerava que eu estava em depressão. Eu só tinha uma dor tremenda dentro de mim que eu queria botar fim nela. Como era a saída que eu via de alternativa era acabando com a minha vida. E que, né, não aconteceu, graças a Deus estou aqui. E aí, quando eu dei um fim na relação, que eu fui procurar uma ajuda terapêutica, fui tratar com um psicólogo, aí eu descobri que eu estava com uma depressão profunda. E depois eu fui me especializando, né? Tanto que eu trabalho hoje com comportamento humano, eu auxilio as pessoas a enxergar isso, né? E existem 3 tipos de depressão. E uma delas foi a que eu vivi, que é quando a gente dá demais de si e vai ficando um poço, um vazio sem fim. Parece que tudo que você vive, nada abastece a si próprio. Então, esse excesso de doar-se. E quando eu vi esse movimento, que eu estava lá naquele acostamento, enfim, né? Como eu falei, minhas filhas não podem viver na mão desta pessoa. Então, foi isso que me fez voltar para casa. E depois procurar uma ajuda e entender qual foi o processo que eu vivi, mas eu não consegui detectar isso ao longo do tempo que eu vivi naquela relação. Eu não conseguia detectar que eu estava com depressão. As pessoas muitas vezes têm esse nível de inconsciência. Sim. Então, eu não cheguei no ponto de diagnosticar algo para prever que isso fosse acontecer. Eu só fui saber depois. Mas o meu objetivo primário era eliminar aquela dor que eu estava sentindo. Eu acho que é uma questão assim muito séria, porque muitas pessoas não têm essa segunda chance, né? Eu acho que você teve uma segunda chance quando o motorista do caminhão estava muito atento e quando aquilo foi um susto muito real, apesar que se ele não tivesse tão atento, você poderia não estar mais aqui com a gente. Então foi realmente uma segunda chance para poder fazer a vida diferente, buscar ajuda e se conhecer, né? E escrever, e falar, e trabalhar sobre o tema. Tem algo que eu fico curiosa, que é se as pessoas que estavam à sua volta, teve alguém que percebeu, e se teve alguém que tentou, independente se a pessoa tentou corretamente ou não, se a forma da abordagem foi a melhor ou não, mas se teve alguém à sua volta naquele momento que conseguia identificar sinais de que algo não estava bom com você. Sim, teve pessoas, principalmente amigos próximos, tá? A família, num contexto bem generalizado, eu não tinha muito contato com a minha família, né? Eu moro aqui em Campinas há mais de 20 anos e minha família é de São Paulo. E das poucas vezes que a gente se via,
quem está vivendo uma situação abusiva, ela faz transparecer que está tudo bem. Então, a família não detectava. Mas os amigos mais próximos já estavam falando, já me alertava, já falava o quanto que isso estava sendo prejudicial para mim, para minhas filhas. Mas é uma sensação de impotência, de tá bom, tá fácil para a pessoa falar olhando de fora, mas como que eu vou sair disso? Eu não sabia como. Então eu fui sim alertada, tanto que muitos dos meus amigos provavelmente vai ouvir isso aqui e muitos não conhecem essa história. Poucas são as pessoas para quem eu compartilhei esse relato, sabe? Então, teve sim uma rede, mas que eu não dei crédito. E não deu crédito pela própria condição da saúde mental naquele momento, né? Total. Eu acho que essa é uma questão. Não é porque a gente não dá crédito porque não está ouvindo. Não acredita. É porque não acredita. É porque naquele momento você não tem nem repertório, ferramentas internas para fazer uma escuta que de fato te leve para um outro local, né? É um desespero mesmo. Olha, eu vou falar algo aqui, né? Fazer uma analogia, eu acho que ajuda até os nossos ouvintes, né? Todo mundo conhece um cactus aqui? Sim. Já viu um cactus? Então, imagina um cactus e é assim que eu percebo quando eu estava lá. Eu estava abraçada num cactus. O cactus, quando você está abraçado nele, os espinhos eles estão tão para dentro da nossa carne que a dor, ela nos atorpece, ela nos adormece, ela nos anestesia. Então, quando alguém fala, você está abraçada num cactus, você pode sair daí, mas você já está tão adormecida, anestesiada, que você não vê outra saída. E quando você tenta sair desse cactus, vai doer, os espinhos doem. O que muitas vezes acontece, eu vejo isso hoje acontecendo, né? As mulheres que tentam se afastar de uma relação abusiva, muitas vezes elas voltam porque tirar os espinhos dói e não saber o que está para depois do cactus dói também. Então elas voltam, abraçam aquele cactus porque aquela dor eu já sei lidar. É o se sentir confortável, quer dizer, mesmo que seja desconfortável, mas é um lugar que você conhece. Então, talvez lugar... acomodado, em vez de confortável, né? Tá acomodado naquilo, ainda que desconfortável. Mas tem zona de conforto na dor. Na dor, você lida com a dor e assim, é isso que você falou. Isso eu sei lidar, essa dor eu conheço. Uma nova, não será que eu dou conta de outra nova? Então são aquelas também, inconscientemente eu acredito, as desculpas que a gente vai achando na vida para não mudar certas situações. E quando elas vão ficando muito pesadas, a gente vai, né, acho que adoecendo dia a dia e chega um momento que é muito ruim. E hoje eu acho que depois assim, da pandemia, né, do 2020, ali que foi um marco, eu acho que a gente... O que acontece? Eu acho que surgiu muito mais os casos de saúde mental assim, pipocando, ansiedade, síndrome de pânico. Tem as questões também das mídias sociais, né, que são muito rápidas em muitas questões e geram essa ansiedade aí. Então, o lidar com tudo isso não é tranquilo. Dri, você trouxe essa questão do quantos casos aumentaram durante a pandemia. Eu não sei cientificamente se aumentaram em termos... porque nós ficamos sabendo mais sobre o que estava acontecendo, enfim, mas o fato é que o tempo todo a mídia, os profissionais da área da saúde mental, os profissionais que trabalham nas diversas terapias, eles têm trazido o quanto realmente os casos chegaram, muito mais casos chegaram até o consultório deles. Pensando um pouco nisso e pensando, Luana, na sua trajetória, né? O que veio depois disso? Até para quem está nos assistindo, está nos escutando, pensar o que vem depois. Eu cheguei nesse limite, quase tentei o suicídio, não obtive sucesso ainda bem com essa situação. Mas o que vem depois? Qual é o passo seguinte, assim, de imediato? Que caminho? Né, além de naquele momento você trouxe o quanto você por um momento pensou, nossa, e a minha família, veio uma lucidez, mas o que vem depois dessa rápida lucidez? Tá. Bem interessante assim essa pergunta, né? Porque é uma das questões que eu acho que
é fundamental para a pessoa ter clareza, né? É o que ela não tolera mais. Então, o meu próximo passo foi exatamente isso. O que eu não tolero mais. Eu estava naquele acostamento, com as minhas pernas, meu corpo todo tremendo, do medo, e entendi. Eu falei, tá bom, Deus, tô aqui, eu vou viver, mas eu não tolero mais agressão física, eu não tolero mais viver pelo mínimo, pelo menos. Eu não tolero mais viver com essa inconformidade latejando no meu coração. Então, o que veio depois foi detectar, mapear, identificar o que eu não tolerava mais. Para daí eu poder olhar para o futuro e pensar, tá, eu não tolero mais isso. E muitas vezes aqui vem um nó. Eu não tolero mais, mas eu não sei o que eu quero no lugar. Eu não sabia. Eu só sabia o que eu não tolerava mais. Esse processo você fez sozinha, no seu caso, porque a gente sabe que aqui a gente está o tempo todo falando o quanto é importante a gente olhar aí para uma rede de proteção, de apoio que possa contribuir. Mas no seu caso específico, como foi sozinha ou você buscou algum profissional? Sim, eu ia fazer a mesma pergunta. Nesse primeiro momento, foi sozinha. Mas eu não sabia como conduzir isso. Então, daí eu procurei uma ajuda terapêutica. E a ajuda terapêutica chegou para mim num momento assim. Eu saí desse contexto, voltei para minha rotina diária tal, e fui para o meu trabalho. Eu trabalhava como secretária num lugar. E eu tava destruída, tipo, na segunda-feira que isso aconteceu, logo depois que isso aconteceu, eu tava acabada, destruída. Acho que meu semblante era de uma pessoa bem mal, assim, emocionalmente mesmo. E aí, tinha a mulher de uma pessoa que foi lá, na onde eu trabalhava, e falou assim, eu conheço uma psicóloga para te indicar. E eu não tinha contado absolutamente nada para ela, né? E eu falei, pode me indicar. E olha que curioso, eu achava ainda que o problema estava no outro. Eu peguei o telefone daquela psicóloga e dei para o agressor. Eu não fui atrás. E aí, quando ele foi contrariado, ela falou, preciso conversar com a Luana. E dali eu comecei um processo que ela falou, o seu caso nem é comigo, eu vou te recomendar para uma segunda pessoa. Mas eu não acreditava que o problema estava comigo. E muitas vezes a gente não pensa que o problema é com a gente. Eu penso o seguinte, eu acho que o problema, ele tá com a gente quando a gente vivencia, vai, né, vivenciando, ficando dentro daquilo, da dor. Então tem um movimento nosso que é para sair daquilo, né? Existe um movimento e a primeira coisa realmente é um reconhecimento, né? Um reconhecimento. Não que o outro não tenha as questões e os problemas dele, porque ninguém veio ao mundo para agredir o outro, né? Ninguém veio ao mundo para... não é para ser isso, para causar dores para o outro. Então a gente precisa viver de uma maneira mais harmônica. Mas eu entendo o que você diz quando a psicóloga ela te procura, porque você só pode mudar você só pode... Eu nem gosto de usar a palavra mudar, eu não gosto, eu gosto de usar a palavra crescer, porque eu acho que a gente cresce, e até na dor. Estamos aqui, né, na Casa Papagaio. Antônio, agora chegou o café, está trazendo café em boa hora para a gente continuar essa conversa. Obrigada, Antônio. Eu acho que esse é o seu. Eu e a Luana... Não, aqui ela vai... Isso, esse é o Será seu, que esse é o meu. Você é o sabe. cappuccino. Ok. É natural, gente. Então, por isso que é uma conversa que é um tema difícil, mas é natural, é um ambiente que a gente está. Tem algo que eu acredito, Dri, que é sobre esse ponto que você trouxe, né? Não existe uma mudança, mas a evolução ela é pessoal e permanente. É isso que eu acredito. E o que eu aprendi nesse processo foram que existem 3 níveis de maturidade. Tem a dependência, a independência e a interdependência. Excelente. A pessoa que fica na dependência é aquela que terceiriza tudo. Ela procura
vilões, ela procura culpados, ela aponta o dedo, a culpa é do outro, a culpa é da situação, é do governo. Ela fica num estado de vitimização. E eu estava nesse estado. Quando eu assumi o estado de independência, eu trago para o eu a responsabilidade, que é a habilidade de buscar respostas para as questões. Só que não existe evolução sem o nível da interdependência. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum sozinho. Então a gente tem que ir para o nível da interdependência, mas que é o contexto do nós, que é como nós estamos aqui reunidos tratando de um assunto tão delicado. Mas eu só consegui sair desse movimento porque eu encontrei uma psicóloga que me ajudou, me conduziu no processo. Eu consegui fazer porque eu entendi que o nós tem muito mais força do que ficar no nível da dependência. Só que só existe interdependência entre dois independentes ou mais. Quando tem um independente e um dependente, não tem auxílio, porque o dependente vai sempre vitimizar, vai sempre terceirizar, vai sempre apontar. Então, isso é fundamental. A evolução, ela é pessoal e permanente. Eu acredito nisso também, exatamente nisso, que é uma evolução, um crescimento e é claro, no caso de um casal ou de qualquer outra relação que envolva, né, duas pessoas, ambos têm que querer esse mesmo desenvolvimento, senão, né, como no seu caso, você acabou se separando, né? Sim, total. Uma tomada de consciência, né? Sim. E você contou com essa profissional e mais alguém? Como é que foi o retorno também com aqueles amigos que em algum momento te alertaram ou que tentaram te alertar? Como é que foi isso? Sim. Bom, eu costumo dizer o seguinte, né? Vou contar aqui algo que eu acredito demais, que é o contexto de como a gente... Antônio, muito obrigada, viu? O cheiro tá maravilhoso. Quando a gente deseja, né, mudar alguma situação na nossa vida, a gente se depara com muitas adversidades, né? Como eu dei o exemplo lá do cactus. Tirar os cactos da pele é uma adversidade. E curiosamente, teve amigos que tinham sido minha rede de apoio antes, mas que foram contra a separação. Super. E tem amigos que deram apoio, né? Assim como familiares, tá? Tem até uma história que eu já contei lá no meu Instagram que fala da minha avó, que eu tava no Natal lá. E ela pergunta, cadê o fulano? Eu falei, me separei dele. Ela falou, pode pegar suas coisas e ir embora, porque na minha casa, na nossa família, você é uma vergonha. Não tem mulher divorciada aqui. Entra numa questão da geração também, né? De uma outra... Exato. Mas se uma pessoa não está emocionalmente forte, se eu não tivesse passado pelo processo, o que provavelmente eu teria feito? Voltado. Entende? Então, a evolução, a maturidade emocional, essa saúde mental, ela vai muito além dos consultórios, porque eu já não estava mais indo lá, mas eu tinha que ter uma base sólida de entender qual é o que eu quero para minha vida, o que eu não tolero mais, o que eu quero no lugar, para poder então seguir. Luana, deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse processo todo, como a gente está falando de saúde mental, você precisou de alguma medicação em algum momento para isso? Algum tipo de antidepressivo? Isso aconteceu ou não? Porque existe na sociedade algumas pessoas que talvez exagerem, outras que apoiem, outras que... Eu acho que cada caso é né? Não estou trazendo isso, só queria ouvir de você se no seu caso foi necessário ou não e como você vê isso. Bom, assim... Eu dei muita sorte, né? Essa psicóloga, ela nem tá mais em Campinas, ela saiu do país, mas o nome dela é Luciana. E ela foi uma profissional, assim, que dialogou muito comigo. E ela, em vez de passar a receita, ela questionou se eu estava disposta, se eu queria, se eu sentia necessidade.
Ela não foi uma profissional de é isso que é melhor para você e faça. Tá. Deixa eu só fazer um parênteses. Na verdade, psicólogos, eles não podem dar remédio. Quando acontece isso, eles encaminham para um psiquiatra, né? Sim. Mas sempre vem aí um questionamento e ela quis te ouvir e te ouviu. Isso. Então, eu falei para ela que eu não queria, se eu tava... O que eu entendia, né? Se eu tinha tomado uma decisão de pegar minha moto e me enfiar na frente de um caminhão, eu também tinha capacidade para me restabelecer. Eu queria naturalmente, organicamente eu vivi esse processo. Eu queria fazer o processo reverso organicamente. E ela respeitou a decisão. Então eu não tomei. Mas ela foi uma profissional que foi olhando, conversando e dialogando para tomar uma decisão conjunta. Então isso eu achei que foi muito respeitoso da parte dela. Sim, talvez com outra pessoa que ela sentisse que seria uma necessidade, ela teria feito um outro encaminhamento, né? Sim. Enfim, é importante essa escuta genuína desse profissional. Sim. Que eu acho que em qualquer profissão, né? Mas na questão, quando a gente fala da área médica, o ouvir o paciente, né? Cliente de alguma maneira, né? É muito importante, porque quem está ali do outro lado, seja em qualquer situação médica, ele está vulnerável, ele está ali porque ele precisa de ajuda para si ou para alguém próximo. Então, o que é a primeira coisa, né? Você espera ser acolhido, né? Você espera alguém que genuinamente também ame sua profissão e ame ajudar o outro. Tem isso. Eu penso que isso torna o mundo um pouco melhor se todo mundo fizer isso. A Cláudia sempre fala uma coisa que eu também levo. Se cada um fizer a sua parte, só a sua parte, né, o mundo já está melhor, né? Tá bem melhor. Tem algo assim muito importante que foi que desenvolveu no meu processo, que essa psicóloga me conduziu, que é exatamente como eu aprendi a fazer vivendo o processo, né? Eu falei que a gente tem que ter clareza de algo que a gente não tolera mais. Só que nas minúcias da vida, no dia a dia, no cotidiano, a gente vai abrindo mão de fazer escolhas. E isto também é uma escolha. Então, o que ela me desafiou? Olha que desafio incrível que mudou minha vida. Foi o ponto-chave, assim. Um dia ela falou, posso fazer um ping-pong com você? Pode. Ela tinha perguntas triviais. Que sabor de pizza você gosta? Que sabor de sorvete você gosta? Qual a cor da sua roupa favorita? Aonde você gosta de passear? No campo ou na praia? Eu sabia tudo de todo mundo. E aí ela falou, meu desafio para você é escolher o sabor do sorvete. É escolher me arrepia falar, porque foi exatamente o movimento de experimentar no cotidiano que eu fui aprendendo a tomar decisões, de fazer escolhas, de não ficar mais naquele estágio da dependência, ficar das sobras do que eu escolho pelo outro, entende? Então isso foi fundamental. É a partir do seu desejo, do seu interesse, do que você quer naquele momento e não do que agrada o outro. Exato. Né? Porque aí havia uma escolha, sim, mas a escolha agradava sempre ao outro. Que acho que também entra numa questão, na verdade, de quando a gente vem falando do machismo, né? A gente vê em movimentos que estão mudando isso, mas de alguma maneira geral ainda existe uma questão da mulher sempre estar mais servindo, né? Sempre querendo agradar. Não estou generalizando, não é todo mundo, mas é um coletivo, ainda tem isso, né? As gerações vêm mudando, lá estou eu falando mudando, né? Mas as gerações vêm evoluindo e se conscientizando. Tem uma questão individual de cada um, como cada um é criado também, né? As escolas, a família, as referências femininas e masculinas. Mas isso vem também um pouco, o que você trouxe da sua avó, né?
é uma geração. Para ela, aquilo talvez fosse uma afronta, uma dor muito grande, mas você, graças a Deus, estava fortalecida para não cair nessa cilada, né? Algo importante aqui para complementar, quando eu falo dessas pequenas escolhas, nem é só sobre o par. Vou dar um exemplo das minhas filhas, porque depois eu me separei e fui morar sozinha com elas. A gente pedia pizza. Era de calabresa, porque a Laiane gostava, e de portuguesa lá, e de frango com catupiry, porque a Larissa gostava. E o que eu gostava? É a mãe. Então, mas a mãe, ela tem uma vida antes dos filhos. E quem é esta mulher? Foi isso que eu comecei nessa busca. A roupa que, sei lá, eu usava um decote, a pessoa falava, isso tá demais pra você, um amigo. Eu escolhi usar. Então a gente vive as restrições, e são forças restritivas mesmo ao longo das nossas relações. A gente vai na casa, vou dar outro exemplo bobo disso, né? Vamos na casa da Luana? Aí eu tinha um paradigma assim de que não, vão vir na minha casa, eu tenho que fazer o melhor café, o melhor bolo, o bolo que a Cláudia gosta, ou não sei o quê. Não, peraí, o que eu gosto? Eu vou pôr na mesa o que eu gosto. E quando uma amiga chegou em casa que tinha um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ela falou, mas eu gosto do bolo de maçã. Então, amada, hoje é esse que tem. Porque eu não escolhia por mim. Eu deixava que todos escolhessem. Então, a gente vive esse movimento e se anulando. E essa autoanulação... O tempo todo buscando o amor do outro, né? O tempo todo buscando o amor, o reconhecimento, ser útil, né? Por meio dessas atitudes. Sim. Quando você faz isso, você começa a se colocar em primeiro lugar, não no primeiro lugar no sentido que pode ter a ver muitas críticas, né, do tipo, e o outro, não é isso, mas é também se colocar neste lugar e não deixar este lugar ocupado só pelos outros. Sim. Né? Respeitar o seu desejo, desejo, isso. Bom, não sei se vocês sabem, eu acredito em Deus, né? E eu defendo assim eu estudo bastante a Bíblia e tal. E tem algo que eu falo, inclusive, né? Amar o próximo como a ti mesmo não é amar mais o próximo do que a você mesmo. E o movimento que eu fazia era exatamente isso. Amar mais o outro, fazer pelo outro, me doar pelo outro, mas e eu? Aí a gente busca no outro isso, mas o outro não tem a obrigação de dar. Então, quando eu entendi esse movimento, eu falei, sim, parece egoísta, primeiro eu, depois o outro. Não, mas é amar o próximo como a você mesmo. Se a gente não se ama, o amor próprio, eu falo que o amor próprio salvou minha vida. Não foi, conduzido, foi ajuda, mas é o amor próprio que fez eu melhorar a minha autoestima, a minha visão diante de mim no espelho. De querer viver a vida, entende? E isso, hoje, sendo mais consciente, você consegue também ter esse olhar para o outro? No sentido de... nós temos que estar bem com a gente, mas, na verdade, nós também estendemos a mão para os outros que, em muitos momentos, estão... muito mal, caídos, né? Como a gente também, olhando para a gente, não se torna somente egoísta, né? Fui clara, assim, não sei se foi clara. Bom, eu entendi que, assim, né? Eu tanto consigo olhar para o outro, que eu me especializei em atender pessoas, né? Eu fui buscar formas de qual foi o meu processo que eu posso ajudar o outro a estender a mão para ele. Uma coisa assim muito clara para mim e isso já aconteceu inúmeras vezes, tá? Alguém que vem e me pede uma ajuda, dificilmente eu dou. Agora, alguém que procura meu apoio, eu dou. É diferente a ajuda de apoio, porque quem busca uma ajuda, e eu vou falar aqui num contexto bem amplo, assim, vou dar um exemplo de uma prima, sempre me ligava para questões financeiras. E eu, morrendo de dó, a minha mão estava aberta sempre. Quanto mais ela encontrar, menos ela vai fazer. Ela buscava só ajuda, porque ela naquele contexto, ela estava buscando ajuda para suprir uma necessidade, ou sei lá o quê. Mas ela quer ajuda para lidar com o problema. Quem busca apoio
ela já decidiu sair do problema, ela não sabe como. Eu vou com ou sem você. Então, aí eu ofereço apoio, porque eu consigo dar o direcionamento. Alguém que busca apoio, ela já está na maturidade independente. Alguém que fica só buscando ajuda, e no dia que você não dá, ela vai apontar o dedo para você e falar, eu passei necessidade porque você não me deu. Então, eu consegui identificar essas duas diferenças e por isso eu fui me desenvolver e trabalhar com pessoas. Então, hoje eu apoio pessoas e desenvolvo pessoas nesse contexto de se autoconhecer, de se autodesenvolver para buscar cada vez mais a independência e a interdependência. Acho que tem uma coisa importante da gente falar, que é relacionado também a... Quando você traz esse exemplo do não ajuda, e até porque a gente está falando para muita gente, e daí é sempre um cuidado para a gente entender assim. Quando ela está falando isso, não é assim, veio pedir, eu não ajudei, não é isso. Então, são situações muito diferentes, a gente tem contextos sociais, regionais, inclusive de situações de precariedade nas relações, nas situações econômicas. Então, a Luana não traz isso no sentido, não ajude, não é isso. Não. A escuta tem que ser, eu quero apoiá-lo a sair disso, ajudar faz parte, ele não é o fim, ele é um meio, que tem que estar junto com outras ações. Inclusive com a ação do outro, isso, né? Com a ação, com o comprometimento da ação do outro. Então, é só essa questão, porque quando a gente coloca o vídeo, a gente está falando para muita gente, de repente esse recorte pode dar a entender que a gente está falando, não ajuda. E não é absolutamente nada disso. Total. A gente está chegando aqui na reta final do nosso podcast, né? E algo que eu acho que a gente não pode sair daqui sem falar é o quanto você buscou ajuda, claro, olhando para a saúde mental. A gente consegue perceber, ok, saiu, superou, buscou ajuda, tá num processo contínuo aí com outras pessoas, colaborando com outras pessoas. Agora, como que é manter essa saúde mental? Como que é essa... Porque coisas acontecem o tempo todo no nosso cotidiano, conflitos internos, conflitos nas relações, que nos tiram, que nos abalam, né? Que nos trazem para um lugar que não é de um lugar de conforto. Como que é isso a partir desse momento que você tem a consciência, né? Como é que você lida com isso? Bom, vou falar algo aqui, como eu já contei, né? Sou casada de novo, enfim, tem pouco tempo, né? Vocês já me acompanham, sabem. E uma coisa que eu falei pro Marcel, né? Que terapia, pra mim, é como pagar a conta de aluguel. Não tem fim, tá? Porque assim... Como você falou, a vida acontece do lado de cá. E os perrengues, as adversidades. E eu acredito que é fundamental a gente ter essa orientação, sabe? Hoje eu faço terapia. Não é toda semana como eu estava lá? Não, mas uma vez por mês, a cada 45 dias. Não só pelo meu exercício de hoje, porque eu também acredito que terapeutas precisam de terapeutas, mas é fundamental eu olhar para a minha vida individual, separado do meu profissional, separado de eu ser mãe, todos os conflitos que eu vou vivendo internamente. Então, eu continuo com uma guiança, eu continuo com uma pessoa que hoje me atende a cada 30, 45 dias. Então, eu acredito muito que seja importantíssimo a pessoa ter esse... e eu falo assim, né? Hoje eu tenho uma terapeuta, mas se você não tivesse, que você tenha alguém da sua extrema confiança, sabe? Que você possa... Alguém que te escute muitas vezes sem precisar falar. Mas é extremamente importante você ter alguém de apoio, uma rede de apoio genuína. Não sabe, uma rede de apoio de verdade. Então, isso para mim é crucial, assim, para a manutenção da saúde mental. Que bacana. Eu vou passar a bola para a Adri, para ela falar um pouquinho também, como a gente chegou aqui até na Luana, e o Precisamos Falar Sobre, que hoje foi sobre saúde mental, mas que tem um vídeo, então toca a bola, Adri. Bom, o Belas, nosso propósito é fortalecer mulheres através do autoconhecimento e da arte, né? E a gente traz muitas pautas, entre elas, né, a gente tem o livro, que é Precisamos Falar Sobre Relacionamentos Abusivos. Eu conheci a Luana na época do livro, a Luana está no livro, através de uma outra amiga.
E aí fomos desenvolvendo também outros trabalhos, outros projetos. O Belas tem essa rede, né, de um coletivo, muitas pessoas escrevem, trazem temas, sugestões de temas. Então, nós estamos aí abertos para estar produzindo conteúdos também para discussões. Convidamos vocês para acompanharem aí nossos canais, e o podcast vai ser sempre assim, precisamos falar. Hoje foi saúde mental, vamos ver o que a gente pensa aí para o próximo. A gente tem um documentário, um mini filme, um curta, que fala um pouquinho sobre saúde mental também. Que é o Subemprego. Ele tem 3 minutos, depois a gente pode deixar o link do Subemprego. O Subemprego, ele foi baseado, a produção, né, ele é em cima de um conto que eu escrevi e que ele traz algumas questões, a falta de rede de relacionamento, de apoio, a não continuidade de estudos, tudo, uma coisa vai sendo decorrente da outra até que a pessoa se vê naquele sucateamento da relação de trabalho, e daí hoje a gente encontra muito subempregos e são muito pesados, então tem alguns momentos que as pessoas não aguentam, então, e algumas não têm essa segunda chance como a Luana teve. É isso, eu quero agradecer aqui, né, a todo mundo, Júlio, Luana. Vamos falar do Júlio. O Júlio é o nosso produtor. Eu falo. Tá bom. O Júlio é o nosso produtor, ele é da Nixat, a gente vai deixar depois o contato dele, ele está aqui com a gente colaborando com o Belas, é um grande parceiro, colaborador também no Subemprego, então que bom ter você aqui, Júlio. A gente também está aqui junto na Casa Papagaio, para quem não conhece, fica aqui em Campinas, a gente vai deixar também o endereço para vocês, Rua Tiradentes, 753, correto, Luana? E é um espaço cultural, mais do que um café, ele é um espaço cultural, tem Respira Arte, tem poesia exposta, tem assim, é um lugar encantador, além também de um café super especial, são cafés especiais, e a gente vai deixar aqui para vocês poderem conferir também. E a Luana, né, gente, que a Luana veio gentilmente, tem nos ajudado muito, trazendo questões, contrapontos. Acho que o Belas Urbanas ele vem sendo constituído não por uma fala apenas de um ponto de vista, mas pessoas contribuindo a partir de histórias reais, especialistas contribuindo também com conhecimento técnico, pessoas que vão se identificando com as histórias, e esse é o nosso convite para você. Você pode participar, ou de fato, entrando no nosso blog, entrando nas mídias sociais, acessando o YouTube, vendo os vídeos, comentando, compartilhando, fazendo como fizeram com a Luana, olha, isso aqui pode ser legal para tal pessoa, e daí encaminha, a Luana chegou dessa forma, fez parte, e você pode contribuir também querendo escrever um texto, querendo falar de um texto, enfim, trazendo aqui uma ideia. Essa é a ideia do coletivo. A gente aqui tem trabalhado no fortalecimento das mulheres, né, para que elas, de fato, ocupem um lugar que é um lugar de direito, que é um lugar de igualdade nessa sociedade, né, que a gente ainda vive uma situação de muita desigualdade. Acho que o objetivo é esse. Que bom ter vocês aqui com a gente. Por uma sociedade mais saudável, eu acho que é isso. Obrigada, gente, pela participação. Valeu. Obrigada.